Olá, meu amigo e minha amiga, que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Já passa da meia-noite, aliás, meia-noite em ponto agora, nesta madrugada de domingo para segunda-feira, e nós estamos aqui com a nossa 14ª vigília do Propósito de Fé, profetizando vida no Hospital Maternidade São Mateus. É a nossa última vigília do compromisso que nós fizemos com Deus, da direção que Deus nos deu de estarmos aqui, desde o dia 7 de abril até esta madrugada do dia 14 para o dia 15 de abril, 19 para o dia 20 de abril, com esta 14ª vigília da fé. Meu amigo, e grandiosa essa direção. Deus tem nos usado, Deus tem nos abençoado e coisas grandes têm acontecido. E o que nós estamos determinando já tem acontecido neste hospital. Nós começamos no dia 7, quando ainda se cogitava o fechamento dessa unidade hospitalar, e Deus abençoou. Não foi fechado o hospital e os recursos, eles estão chegando para que este hospital ele possa ser mantido, e também a direção que vem sendo dada às autoridades para que este hospital seja cada vez mais aproveitado em prol das pessoas, em prol da comunidade de São Mateus e do norte do estado. Tamanha a sua importância, não na área de obstetrícia, de ginecologia somente, mas também na parte de atendimentos a outras especialidades, do pronto-socorro. Aqui convênios diversos também são atendidos. Para a honra e para a glória do santo nome do Senhor Jesus, este hospital ele vai a partir de agora ter uma vida nova. Ele vai ter um funcionamento novo, vai ter uma direção nova para seus gestores, para seus funcionários, para as pessoas que aqui buscarem atendimento. E como estamos determinando vida neste hospital, as crianças que nascerem aqui, homens, mulheres de Deus, vão ser para glorificar o nome do Senhor Jesus, estancando o sofrimento na vida das famílias, estancando o sofrimento até retroativo na vida de homens e mulheres que nasceram aqui e hoje sofrem, hoje têm a vida nas mãos de Satanás, hoje tem o mal comandando a sua existência. Famílias que chegaram aqui tiveram motivos de alegria porque o filho, a filha nasceu, mas depois que só tiveram amarguras em suas vidas, sofrimento porque o filho se enveredou para o mundo das drogas, das más companhias, a filha na prostituição, também nas drogas, enfim, coisas terríveis acontecendo no seio familiar. Meu amigo e minha amiga, e nós estamos profetizando vida com base no livro de Ezequiel, capítulo 37, que diz que Ezequiel, o profeta, ele recebeu a direção de Deus, foi levado pelo próprio Senhor até um vale de ossos secos, onde corpos estendidos por todo o chão durante muito tempo, e ali, claro, foram decompostos, ficaram apenas os ossos, e recebia vento, recebia a chuva, ficavam à mercê do tempo, aqueles ossos estavam sequíssimos, separados, os cadáveres, os ossos se misturaram, e Deus fez ver ao profeta que aqueles ossos, eles estavam ali há muito tempo, não tinha mais solução, humanamente falando, para aquela situação. Mas uma vez dizendo se aqueles ossos poderiam novamente voltar a ter vida, o profeta disse: tu sabes, Senhor, e creu na direção que Deus deu, e ele profetizou aqueles ossos secos. Aqueles ossos, eles foram se juntando, cada um osso naquele corpo que pertencia anteriormente, ali foram sendo formados os tendões, foram sendo formadas as carnes, revestindo aqueles ossos, e Deus deu a direção ao profeta para que soprasse o fôlego de vida, o espírito sobre aqueles ossos, e assim foi feito. Mediante uma determinação do profeta, do homem de Deus, e ele creu, ele profetizou, aconteceu o milagre. Houve uma multidão, a Bíblia relata que uma multidão realmente se formou ali, um grande exército que
foi um grande milagre para a honra e glória do Senhor Jesus. Imagine aquelas pessoas chegando às suas casas, às suas famílias, procurando os seus locais de origem. Enfim, a Bíblia não relata o que houve depois, mas a gente pode aqui imaginar pela fé que vidas foram transformadas, que pessoas creram no Deus vivo e procuraram saber o que havia acontecido. E claro, ficou notória a toda aquela região, a toda aquele país, aquela gente, assim como é hoje, registrada na Bíblia, registrada na Palavra de Deus, essa maravilha do Deus vivo. Meu amigo e minha amiga, quando Deus encontra um homem, uma mulher, disposto a profetizar, a determinar que a Palavra de Deus, que é vida, que é viva, venha se tornar realidade, o milagre acontece. Coisas extraordinárias acontecem. E é isso que nós estamos fazendo aqui durante todos esses dias, completando hoje a nossa 14ª vigília da fé, do propósito, profetizando vida no Hospital Maternidade São Mateus. E é importante a gente dizer: a fé sem obras é morta. A palavra de Deus, ela existe para que venhamos experimentar do que o Senhor tem preparado para aqueles que creem. E o nosso propósito de fé é agir, é tornar a palavra de Deus, assim como ela é viva e atual, uma realidade para aqueles que crerem atualmente. Então, a mesma palavra que foi no passado é hoje. O mesmo Deus que agiu com relação a Ezequiel age hoje no presente. Mas precisa encontrar pessoas de fé, profetas que estejam dispostos a fazer a vontade de Deus, a agir conforme Deus manda, para que venha acontecer o milagre. E nós temos a plena certeza de que isso já se estabelece aqui por meio deste propósito de fé, não só no Hospital Maternidade, mas também em toda a cidade, em todo o setor de saúde, em tudo o que se refere à nossa cidade de São Mateus, porque Deus, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que nós imaginamos, do que nós pensamos, então nós determinamos algo e Deus, na sua infinita misericórdia e no seu poder, Ele providencia algo tremendo, algo 1000 vezes maior, infinitamente maior do que nós pensamos, imaginamos e até mesmo determinamos. Mas nós vamos agora meditar na palavra de Deus. E enquanto eu estava vindo aqui para este propósito, pedindo a Deus a direção, pedindo a Deus que nos usasse mais uma vez, agradecendo a Ele por ter nos abençoado, ter nos escolhido para esta missão, Ele nos dava uma palavra, uma direção. E principalmente no sentido de que devemos nos consertar com Deus. A gente observa as pessoas, principalmente quando há um crime, uma tragédia, quando há uma situação de grande comoção, elas pedindo orações. Elas até vamos orar por determinada pessoa. Misericórdia, Senhor, Deus tenha misericórdia. As pessoas clamam, procuram a Deus. Algumas até, sinceramente, elas buscam a Deus mais, elas têm um temor no coração. Agora, a grande maioria das pessoas, a gente pode dizer, e é forte isso que eu estou falando, mas é para a nossa meditação e para a gente consertar a nossa vida, colocá-la nos trilhos de acordo com a palavra de Deus, a grande maioria, ou é hipócrita, ou é rebelde, ou até mesmo dissimulada, porque a pessoa sabe o que precisa fazer e não faz. Ou outras até mesmo creem num Deus todo-poderoso, mas nunca de verdade se lançaram na palavra de Deus. Muitas conhecem versículos da palavra de Deus, mas elas não creem que aquilo ali realmente pode se materializar na vida dela. Então ela acredita até num ser superior, acredita em Jesus, mas ela não se lança. E uma vez não se lançando, uma vez não tendo este
amor a Deus, essa reverência a Deus, com todo o seu entendimento, com toda a sua força e de todo o coração, porque é assim que Deus nos exorta e nos orienta a amá-lo, a adorá-lo, a buscá-lo. Então, na verdade, a pessoa, ela está no engano. Ela pensa que está tendo uma vida com Deus, mas na verdade não está. E para Deus ouvir as nossas orações, não basta a gente acreditar. Nós temos que crer. Não basta chorar, não basta derramar lágrimas, não basta ter uma situação de comoção para Deus agir ouvindo a nossa oração. Não. Deus não age pela emoção igual o homem. Deus não age pela comoção mundial. Deus age pela fé. Deus age pela fidelidade. Deus age pela obediência à palavra dele. E vamos ver aqui rapidamente, deixa eu localizar aqui, o que Deus quer que nós façamos. Olha só, porque quando nós buscamos de fato e de verdade a direção de Deus, Ele se deixa achar. Ele se deixa achar. O nosso Deus não é Deus de engano. O nosso Deus não é um Deus de promessas, não. É um Deus verdadeiro e que se mostra assim para todos aqueles que buscam e creem em Deus. Está aqui na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Só um momento para que possamos achar aqui. Eu até marquei para ficar aqui mais evidenciado. Está aqui, bem marcadinho. Vamos lá. Ezequiel capítulo 33. No versículo 10. Quando Deus fala a respeito da mensagem de justiça. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel. Então, no livro de Ezequiel, profeta, olha Ezequiel aí novamente sendo usado por Deus. Deus deu a direção dele para que ele o quê? Profetizasse, falasse à casa de Israel. E a casa de Israel representava aquelas pessoas, os filhos de Deus, aquelas pessoas que estavam na igreja. Ou seja, era o povo escolhido de Deus. E hoje são aquelas pessoas que estão na igreja, são os cristãos, são as pessoas que têm conhecimento da palavra de Deus. E prossegue a palavra de Deus dizendo: Vós falais assim, dizendo: Nossas transgressões e nossos pecados estão sobre nós, e por causa deles somos consumidos. Como, pois, viveremos? Então, as pessoas tinham conhecimento de quê? De que estavam no pecado, de que estavam fazendo algo que contrariava a palavra de Deus, não estavam no caminho certo, não estavam fazendo aquilo que Deus, na palavra dele, determinava fazer, e elas sabiam que estavam transgredindo a palavra, sabiam que estavam fazendo algo contrário à direção de Deus, estavam pecando, ou seja, estavam afastadas de Deus, do Deus vivo. Elas mesmas diziam isso. Nossas transgressões e nossos pecados estão sobre nós, e por causa deles somos consumidos. Como, pois, viveremos? E é o entendimento que temos hoje. Uma vez a pessoa no pecado, separada de Deus, ela é consumida pelo mal. Ou seja, o mal, que é Satanás, tem todo o poder sobre a vida desta pessoa para agir da forma que ele quiser, causando destruição, causando doenças, causando brigas na família, causando tragédias, uma vez que a pessoa não tem a proteção de Deus, uma vez que a pessoa não tem a orientação. Ela está vivendo segundo a sua vontade, ela está vivendo até mesmo direcionada pelo mal, porque se a pessoa não ouve a palavra de Deus, não dá crédito à palavra de Deus e busca colocar em prática o que Deus ordena, ela não está vivendo sob a vontade de Deus. Ela está vivendo sob a sua vontade carnal, que é a natureza adâmica pecaminosa, a vontade do mal de Satanás. Mas continuando, versículo 11, dize-lhes: Vivo eu, diz o Senhor Deus, que não me comprazo na morte do malvado, mas em que se converta o malvado de seu caminho e viva.
Convertei-vos, convertei-vos de vossos maus caminhos. Por que quereis morrer, ó casa de Israel? Então, Deus falou para o profeta: olha, profetiza para eles, fala para eles, exorta a eles que eu não tenho prazer na morte daqueles que são pecadores. Deus não tem prazer na morte dos pecadores, sabe por quê? Porque a alma dos pecadores, daqueles que são malvados, daqueles que são perversos, ímpios, vai direto para o inferno. A alma das pessoas que morrem longe da presença de Deus, ela é condenada a passar a eternidade no inferno. Deus não tem prazer que isso aconteça. O Senhor Jesus veio neste mundo, foi para salvar, não para condenar. O tempo em que você está vivo, está viva, é para que você seja salvo, para que você seja salva, alcançado, alcançada pela palavra de Deus, pelo Evangelho da salvação. Porque aqueles que, quando o Senhor Jesus voltar, e nós cremos na volta do Senhor Jesus para resgatar a sua igreja, a igreja fiel, a igreja que creu, a igreja que persevera dia após dia pela salvação. Eu creio que Jesus voltará para resgatar essa igreja. Mas muitas pessoas estão partindo antes. Qual a outra forma da gente perder a nossa salvação ou recebê-la? É quando nós morremos. A morte natural, ela vem para todos. A morte do corpo. Então, nós seremos preservados da segunda morte, da morte do fogo eterno, mas a morte eterna, a morte que vai ser a condenação junto com Satanás, com todo o inferno no lago de fogo e enxofre. Meu amigo, a gente chega a tremer e temer muito quando a gente fala disso, porque há muitas pessoas que não acreditam em céu, não acreditam em inferno, elas acham que a condenação, o inferno já é aqui, que essa vida aqui que nós estamos vivendo é para isso, é para a gente curtir, é para fazer isso, para fazer aquilo, é para quando for jovem a pessoa se esbaldar, depois aí sim, se ela quiser, ela casa, mas mesmo assim ela passa a não ter compromisso com a esposa e tal, a pessoa vai vivendo, vai vivendo, vai vivendo. E aí quando estiver bem velhinha e pronto, acabou a vida. Mas não é só assim, não é isso. Quem crê na palavra de Deus sabe que não é isso. E aquele povo, eles tinham o entendimento das coisas de Deus, tinham o conhecimento, porque era a casa de Israel. Da mesma forma é hoje. Você, meu amigo e minha amiga, tem conhecimento porque você tem ouvido o Evangelho. Embora você possa dizer, não, mas eu não pertenço a nenhuma denominação. Mas o Evangelho está sendo pregado. O conhecimento tem chegado até você. E você tem desprezado as oportunidades que Deus tem te dado seguidamente para você colocar em prática a palavra de Deus na sua vida, inicialmente na sua vida, se consertar, colocar a sua vida de acordo com a palavra. E olha o que está sendo reservado para você. Olha o que você está escrevendo com as suas próprias mãos. Olha que história que você está escrevendo para a sua vida com as suas próprias mãos, mantendo-se no pecado, mantendo-se na rebeldia, mantendo-se de forma a não dar crédito à palavra de Deus, ou seja, na sua incredulidade. É muito forte. Diz-lhes, vivo eu. Ou seja, o Senhor fala, eu vivo, eu estou vivo, eu não estou morto, eu estou atento a cada passo, estou atento a cada ação sua, dessas pessoas, do povo. Eu estou vendo tudo que eles estão praticando. Eu não estou morto, estou vivo, diz o Senhor. Diz o Senhor Deus, que não me comprazo na morte do malvado, mas em que se converta o malvado de seu caminho e viva. E ele faz um apelo, convertei-vos de vossos maus caminhos. Por que quereis morrer, ó casa de Israel?
Eu pergunto a você, minha amiga, meu amigo, por que você quer morrer? Por que você quer fazer com que você sofra no inferno, seja condenado? Você quer isso? Quando a gente fala de céu e inferno, todo mundo quer ir para o céu. Mas ouvindo uma palavra dessa, qual é a sua decisão? Você crê realmente? Não. De repente muitas pessoas falam, não é assim não. Isso é radicalismo. Meu amigo e minha amiga, não tem nada de religião aqui. Tem de fé. E quando falamos em fé, nós falamos com toda a responsabilidade que a palavra de Deus, ela exige, não merece, ela exige, exatamente porque fala de vida. Fala de vida, vida em abundância aqui neste mundo, e fala de vida eterna. Mas fala também de morte aqui neste mundo, assim como estava aquele povo. Aquele povo estava vivo, mas estava morto espiritualmente, e até morto na sua carne, porque desanimado, prostrado, derrotado, cheio de doenças, cheio de mazelas, nada do que fazia dava certo. Que povo? Um povo que não traduzia o Deus vivo. Da mesma forma é hoje, a pessoa diz crer em Deus, crer no Senhor, mas olha para a vida dela, desanimada, prostrada, desempregada, família doente, filho nas drogas, marido nos vícios, ou a esposa infiel. Mas o quê? Mais brigas, tudo que faz não dá certo, a pessoa ela dá um passo para frente, dá 2 para trás, ela consegue dar 5 passos para frente, dá 30 passos para trás, ela é uma pessoa que vem colecionando infortúnios, fracassos, uma pessoa que, olha, só ela sabe, tem até aparência de que vive, mas está morta. O casamento para os outros, de repente, ela até aparenta ser uma pessoa feliz, mas que nada, é uma pessoa frustrada. Só ela sabe o que acontece entre 4 paredes, só ela sabe o que acontece no leito, no quarto. Só ela sabe o que ela precisa aguentar para estar junto deste homem. E muitos homens também precisam aguentar para estar com a mulher. Enfim, é isso que você quer para a sua vida? É isso que você quer continuar tendo para a sua vida? Agora, falando da salvação da sua alma, você acredita? Você acredita que se morrer nessa condição que você está, você vai para o inferno, você vai ser condenado eternamente ao sofrimento? E você acredita que você pode dar hoje, agora, um passo seguro para que você seja salvo, para que você possa experimentar quem é esse Deus vivo que falou com Ezequiel e fala conosco hoje? E fala com você por intermédio de nós que nos levantamos ou fomos levantados por Deus como profetas, assim como Ezequiel foi. Porque a palavra é para mim também. A palavra era para Ezequiel também. Nós estamos aqui como instrumento nas mãos de Deus, mas nós também temos que fazer a nossa parte. Então, quando eu falo para você, primeiramente, eu assimilei essa palavra e tem que estar em mim também isso que eu estou falando, isso que eu estou profetizando em o nome do Senhor Jesus. Ah, meu amigo e minha amiga, como nós aprendemos durante esses 14 dias dessa vigília. E 14 dias, muitas pessoas entraram na nossa página do Projeto Visão Atalaia no Facebook, no meu perfil pessoal, visualizaram ali as mensagens que estamos disponibilizando, os nossos clamores, as nossas orações, as profecias em nome do Deus vivo. E muitas pessoas não deram crédito. Tem pessoas que nem visualizaram. A gente tem lá muito pouco o número de pessoas que chegou até mesmo a acompanhar as mensagens atentamente. Por quê? Porque as pessoas hoje não têm mais 10, não têm mais 15, 20 minutos, meia hora, para ouvir uma palavra que fala de vida, de mudança de vida, que traz para ela um fortalecimento espiritual. Ela não tem mais. Ela hoje vive com muitos afazeres, tem muitas obrigações,
Mas ela acha que quando ela precisar, Deus tem que estar à disposição. Se de repente acontece alguma coisa e ela precisar orar, precisar que Deus venha lhe dar um socorro, Deus tem que estar pronto para atendê-la. E um exemplo bem simples que a gente faz aqui. E você vai entender, meu amigo e minha amiga. Por exemplo, até nós estamos aqui no hospital, né? Então, falar de um exemplo ligado ao setor de saúde. Você paga o seu plano de saúde. E mensalmente, de acordo com o contrato, você tem que depositar um valor. Por que você paga? É para que quando você precisar de determinado serviço, você venha utilizar o seu plano e ele possa cobrir aquele serviço, aquele exame, uma internação, enfim, o que você precisar, não é verdade? E por isso você faz um esforço, até um esforço que você não poderia fazer, mas você dispõe de um valor e mensalmente você chega lá e paga, não é verdade? Mas acontece o quê? Quando você precisa desses serviços, você chega para o atendimento e, em muitos casos, o que você precisa não é coberto pelo plano. Mas você fez o seu esforço e você tem direito. E quando isso não acontece, de você realmente ser bem atendido pelo plano, você vai em busca dos seus direitos. Com Deus, assim, num exemplo bem grosseiro, exatamente para você entender, é a mesma coisa. Por exemplo, falando agora de pai para filho, porque nós também tratamos a nossa vida com Deus, nós como filhos e Ele como pai. Aquele pai que recebe do filho uma atenção especial, o filho é obediente, o ajuda sempre, tudo que ele pede para fazer o filho faz, o filho não dá trabalho, o filho é uma pessoa correta, né? Que busca ser realmente obediente e dá prazer ao seu pai. Quando esse filho precisa de alguma coisa, como é que o pai fica? Fica quase que na obrigação, né, de atender ali aquele filho, porque o filho é obediente, ele não tem nada que o desabone, então o filho pediu uma coisa, quer dizer, o pai com satisfação vai procurar atender. Agora, se esse filho for desobediente, se esse filho for um filho rebelde, um filho que só dá desgosto ao pai, se de repente ele faz um pedido especial, meu pai, eu preciso viajar, gostaria que o senhor me emprestasse tal dinheiro ou bancasse a minha viagem. Olha, além de não ter prazer nenhum em atender ao filho, ainda que ele possa ter condições, ele não tem prazer nenhum em mover uma palha para ajudar aquele filho, não é verdade? Um filho desobediente, só lhe dá desgosto. Um filho que, para ele, não honra o pai. A mesma coisa, gente, acontece na vida espiritual. Olha, o que nós fazemos colocando a nossa vida nas mãos de Deus, consertando a nossa vida de acordo com a palavra de Deus, é nos colocar em condição de sermos atendidos quando nós precisarmos de Deus, no dia da angústia, no dia mau, no dia em que nós precisarmos recorrer a Ele para alguma coisa. Ele vai estar de prontidão. E o nosso Deus, Ele não é como o plano de saúde. O nosso Deus, Ele está à disposição. E se a gente pedir algo, Ele nos dá infinitamente mais quando nós estamos aptos em dia com Ele, nessa parceria de obediência, de fidelidade, de fé, de obedecer, colocando em prática tudo o que Deus nos ordena fazer. É claro, buscando as misericórdias, porque Ele nos ajuda. Tem coisa que sozinho a gente não pode fazer, mas uma vez a gente tendo no nosso coração a disposição de fazer as coisas certas, fazer a nossa vida estar de acordo com a palavra de Deus, do que Ele espera de nós, Ele nos ajuda nesse propósito. Pois é. E como pai e filho,
nos colocando sempre na condição de filhos obedientes, de filhos que são diligentes, filhos retos em tudo o que é mandado fazer. Quando nós chegamos diante do Deus Pai e nós pedimos algo, principalmente em o nome do Senhor Jesus, porque reconhecemos o sacrifício vicário de Jesus Cristo, que hoje é Senhor e reina, meu amigo e minha amiga, nós temos o nosso pedido atendido, as nossas orações atendidas. Aí nós nos credenciamos a receber as bênçãos de Deus. Porque não pense você que Deus é um Deus descartável, que Deus é um Deus que nós usamos, abusamos e zombamos dele, não. Nós temos que temer a Deus. A Bíblia fala, no livro de Provérbios, que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então, se a pessoa ela tem a inteligência, ela tem sabedoria, ou seja, ela é sábia, primeiro ela tem que ter o temor a Deus. Primeiro ela tem que ser obediente, ela tem que valorizar e ter respeito, um respeito profundo à palavra de Deus, às coisas de Deus, aos estatutos do nosso Senhor. E é assim que funciona. Não há intimidade, não há relação com Deus sem ter temor à palavra dele. E neste mundo, a gente tem visto cada vez mais as pessoas zombando das coisas de Deus. Elas até sim procuram uma igreja, procuram estar numa religião, mas quando se trata de fazer a vontade de Deus, ela tem sempre um senão. Ela cumpre até determinados mandamentos, mas alguns ela coloca a vontade dela. Quantos cristãos que estão nas igrejas, evangélicos com a Bíblia debaixo de braço, tem até um cargo na igreja, e que elas fazem assim, Deus é misericordioso. Olha, o Senhor Jesus, Ele veio para nos salvar, nos dar vida, vida em abundância. Está escrito, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Mas aí elas não devolvem o que é de Deus, roubam a Deus. É verdade. Em que roubam a Deus? Ela não é dizimista da casa do Senhor. Ela, não dá uma oferta à obra de Deus, à igreja, à obra de Deus com satisfação. Ela só vai na igreja para usufruir das bênçãos de Deus. Quando ela é chamada por Deus, Deus não consegue nem ter um diálogo com ela, porque ela sempre fala assim, não, isso não é para mim não. Quando vem uma pregação com relação aos dízimos, ela faz questão de nem dar crédito, nem ouvir, não é para mim não. Porque ela busca na Bíblia um versículo isolado dizendo, não só se eu sentir no coração, ou cada um dá segundo a sua condição. Antes, quando ela estava desempregada, ela pedia a Deus um trabalho. E depois veio a direção, até mesmo por meio da palavra de Deus, que uma vez, chegando até as mãos dela, algum recurso financeiro, ela tinha que tirar a 10ª, o dízimo. Mas ela até pensava, em colocar em prática. Mas ela foi abençoada e ela nunca devolveu o dízimo. Ela nunca deu uma oferta na casa de Deus. Ela é uma pessoa que ela sempre até fala, que ela se doa à obra, mas tem maus olhos com o pastor, com o uso das ofertas da igreja. Ela não dá e também até incentiva os irmãos a não devolverem o dízimo, a não darem a oferta. E essa pessoa pensa que está abafando, na sua hipocrisia. Imagine se essa pessoa não se consertar e de repente é você, meu amigo, minha amiga, que está nessa situação. O que vai acontecer com você? O que você acha que vai acontecer com você? Você está fazendo a vontade de Deus? Você crê mesmo de verdade que o que você faz
Está de acordo com a palavra de Deus? No fundo, a sua consciência diz que não. E você precisa se consertar, mas você tem sido advertido, tem sido advertida, mas não quer se consertar. Você tem dito não para a palavra de Deus. As inúmeras vezes que Deus tem usado o profeta para falar com você que você precisa se consertar, você tem dado desculpas. E aí? O que você vai decidir? Hoje, agora, nesse momento que você está ouvindo essa mensagem, que o Espírito Santo está te dando mais essa oportunidade para você se consertar com Deus. Meu amigo e minha amiga, é muito forte. Você pode morrer daqui a alguns segundos. E essa decisão que você está tomando agora no seu coração, sinceramente, vai determinar onde você vai passar a eternidade. Se no lago de fogo e enxofre, se no inferno junto com Satanás e seus demônios, ou na glória com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e todos aqueles que tomaram a sua cruz, seguiram a Jesus com retidão, com lutas, com aflições, mas superaram tudo e guardaram a sua coroa. Eu quero estar nesse segundo grupo, mas, meu amigo e minha amiga, não é fácil, não tem sido fácil. Deus nos orientou a estar aqui neste propósito. Ele nos deu força, nos capacitou, com chuva, sem chuva, com a rua cheia, com a rua vazia, com o hospital aqui sendo movimentado, sem movimento. Nós chegamos aqui em paz, em segurança, com fidelidade e com força, com coragem, determinação, com muita fé, a essa nossa 14ª vigília. E, meu amigo, os olhos da fé já me permitem ver maravilhas que Deus vai fazer por meio desse propósito e que já está fazendo, porque nós estamos guerreando contra o reino do mal, contra Satanás e seus demônios. Mas estamos vencendo porque estamos cumprindo o que Deus nos determinou fazer. Nós estamos vencendo porque nós estamos sendo fiéis a Deus, à direção que Ele nos deu. Estamos guerreando, usando as armas da fé. É madrugada, as pessoas estão dormindo, se preparando para mais uma semana de trabalho, mas nós estamos aqui. Porque nós somos melhores que os outros? Não. Mas porque Deus, Ele viu em nós uma condição de colocar em prática a palavra dele e nos capacitou para que estivéssemos aqui neste momento, buscando a direção dele, buscando a palavra dele, para que você, meu amigo e minha amiga, tenha vida e possa se consertar. Ele está preocupado com esse prédio físico, ele está preocupado aqui com esse prédio, com esse monte de cimento, de areia, de barro? Não está. Mas está preocupado com vidas que aqui estão neste lugar. Está preocupado com crianças nascendo, que são homens e mulheres, e que precisam ter o Espírito Santo para vencerem, precisam ser selados. Ele está preocupado com essas famílias que aqui estão e que a todo instante procuram aqui o hospital, que precisam, nas suas vidas, terem o poder de Deus, serem alcançadas pela palavra da fé, que é a palavra viva de transformação. Meu amigo e minha amiga, que Deus abençoe você, que você possa tomar a sua decisão neste exato momento para a honra e glória do Senhor Jesus, e que ela seja pela salvação da sua alma. Está escrito: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Quando você crer em Deus, não só você, mas a tua casa é salva, porque por seu intermédio Deus quer alcançar seus familiares, quer salvá-los para o reino dos céus. Nós vamos agora profetizar e encerrar com esta profecia este propósito de fé, dando glórias a Deus porque Ele nos usou, dando glórias a Deus porque
É tremenda essa direção e Ele tem feito milagres e vai fazer muito mais. E os resultados, eles virão para glorificar o nome do nosso Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós profetizamos vida e vida em abundância aqui no Hospital Maternidade São Mateus. Meu Deus, assim como nós estamos fazendo desde o dia 7 de abril e finalizando nessa madrugada do dia 19 para o dia 20 de abril, profetizando vida e vida com abundância nesse local. Que todas as crianças que nascerem aqui, que estão já nascendo aqui a partir desta data, todas as pessoas que trabalham neste hospital, os médicos, enfermeiros, técnicos, os funcionários administrativos, operacionais, que todas as pessoas que utilizam esse equipamento público, meu Deus, sejam alcançadas pelo Senhor, que elas tenham vida e vida em abundância, meu Pai, que elas sejam curadas, libertas e elas nasçam de novo, nasçam do Espírito Santo. Nós sopramos o Espírito Santo sobre essas pessoas, nós sopramos vida sobre essas pessoas, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. E que haja, Senhor Jesus, prosperidade, transformação de vida, total e completa neste lugar. Que não só apenas, meu Deus, haja uma direção administrativa, financeira, mas que haja, meu Senhor, transformação de vidas nesta cidade, nesse estado, neste país, em todos os setores, para que seu nome seja glorificado. Nós ligamos essa profecia de fé em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entregamos este propósito, meu Pai, nas tuas mãos. Durante esses dias, deixamos nossa família com a certeza de que o Senhor os estava guardando a todos nós. E viemos aqui, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, para cumprir o teu chamado, entregar, meu Deus, nas tuas mãos esta unidade hospitalar e, por conseguinte, entregando, meu Senhor, todas as pessoas que utilizam esse equipamento público. Nós determinamos, Senhor, a vitória na vida do teu povo, em nome do Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus. E você, meu amigo, minha amiga, que crê nessa profecia, diga agora amém e graças a Deus. E nós chegamos, graças a Deus, ao final da nossa jornada. Essa 14ª vigília do propósito Profetizando Vida no Hospital Maternidade São Mateus. Agradecendo a você que orou durante esses dias conosco, que esteve conosco na fé, creu e que algo extraordinário aconteceu, está acontecendo na sua vida. Creia, meu amigo, mantenha-se na fé e vamos juntos, em nome do Senhor Jesus. Outros propósitos virão. Você acompanhe a gente na nossa página no Facebook, Projeto Visão Atalaia, também no nosso perfil pessoal do amigo André Oliveira. Vamos usar a fé em outras direções que o Senhor já nos está dando para que o povo de São Mateus, do norte do estado, do Espírito Santo e do país, venha a ser tremendamente abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.